Seja bem-vindo a mais uma aula. Nós já tivemos uma aula que falou dos periféricos das lavadoras no nosso curso aí, Descomplicando as Lavadoras, né? Então nós vamos falar de um periférico específico agora chamado válvula, válvula de entrada de água. Chama-se válvula porque através dela que a água vem da sua tubulação e passa e entra para dentro da sua máquina, em todos os momentos, em todos os períodos. Na hora de encher a primeira vez para começar a lavar e também na hora de enxaguar, né? Na hora de enxaguar a roupa. Olha, veja bem, nós temos alguns modelos de válvulas, já foi falado, nós temos válvulas duplas, tá? Aqui uma válvula dupla, porque tem duas entradas, tem dois bicos, né? Temos também válvulas triplas, né? Em algum outros modelos de máquina você pode encontrar até 4 válvulas. Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero mostrar para você como se testa uma válvula, apresentar aqui a válvula por completa, o corpo mecânico dela, falar não só sobre defeitos elétricos, mas também como defeitos mecânicos que acontecem com a válvula. Vou te apresentar ela, vou falar sobre a resistência ômica dela, o teste no multímetro. Essa válvula ela vai ser testada na escala de 20K. Esse multímetro é um multímetro simples que pode ser adquirido em qualquer ferragista, vai custar R$30. Não vai custar mais que 30, dependendo da sua região até menos, né? Então quer dizer, todo mundo tem o acesso a esse multímetro. O multímetro está desligado, eu vou colocar em 20K, ó, coloquei em 20K, tá aqui, ó, 20K ohms. E vamos fazer um teste de resistência ômica nas bobinas. Eu tenho aqui bobinas 220 volts e tenho aqui bobinas 110 volts, ou 127, como costuma se dizer. Por quê? Nas diversas regiões do nosso país existem as duas tensões. Todas as peças podem existir nas duas tensões. Pode existir o 220 e pode existir 110. Vou fazer o teste de resistência. Essa bobina, ela está boa. Essa bobina está queimada. O valor de referência é de 3 a 4K ohms que uma bobina está boa. A bobina 220. E a bobina 110, ela vai variar de 1 a 2, né? De 1 a 2K ohms se ela estiver boa. Preste atenção na medição da bobina boa e dá uma olhada aí no multímetro. Dá uma olhada lá no visor. Ó, conectei. Automaticamente eu sei que a bobina está boa. 3,7K ohms. Agora eu vou passar para a bobina que está ruim. Essa bobina é a 220, que é de 3 a 4K ohms a minha referência. Agora eu vou passar para a bobina número 2, da mesma válvula. Olha, aí ó, não deu nada, deu 1, deu infinito, ou seja, essa bobina queimou. Essa bobina que é aquela que a dona de casa estava lavando a roupa e me ligou e falou, oh, a minha máquina não enxágua, moça. Ela chega lá na hora de enxaguar, ela para, ela não joga o amaciante. Ou seja, a válvula 2, a válvula 1 é a válvula de entrada principal de água, a válvula 2 é a válvula de enxágue ou do amaciante, queimou. Interessante que essa bobina aqui, ela solta do corpo mecânico. Agora eu vou te mostrar. Eu vou fazer o teste agora só na bobina aqui, ó. Tá vendo a bobina solta? Eu vou te mostrar aqui o teste da bobina 110, que é a mesma coisa. Ó, olha lá, deu 1,2, né? E aqui, de novo, ó, 0,9. Tá ruim essa 0,9? Não. Essa 1,2 tá ruim? Não. Você tem uma referência de 1 a 2K ohms para a bobina. Veja bem, se a bobina queimar, o que acontece? Ela não libera a passagem de água. Bobina queimou, parou de entrar água. Essa bobina, a maneira que eu mais gosto de definir essa bobina é como se fosse uma torneira elétrica. Quando você tem a sua torneira na sua casa mecânica, você vai lá e distorce, a água sai. Distorci, saiu. Isso aqui é uma torneira elétrica. A placa manda tensão aqui para esses dois pinos e fala assim, é como se fosse uma torneira e falasse para a torneira abrir. Falou, abre para nós encher a máquina. Então a placa manda tensão aqui, a torneira abre. Só que é tudo automatizado. Uma máquina foi feita para ser automatizada. Quando chegar no seu determinado nível, assim como a placa mandou a válvula abrir, ela vai cortar a energia, falando, ó, tá bom, encheu, deu nível, vamos lavar.
Então eu tenho aqui, você viu, eu tenho aqui uma válvula que está boa, né? Essa aqui, ó, essa está boa, né? E essa aqui está ruim. Vamos passar aqui para o corpo mecânico da válvula. Aqui se trata de bobinas, mas eu não disse para você que a bobina solta, que ela sai? Inclusive, se caso a pessoa queira, não precise nem trocar o corpo. Se for uma necessidade extrema, caso não tenha assim, um acesso mais difícil, se trocar só a bobina queimada, se a causa da água não sair, for só a queima, pode sim se trocar uma bobina. Não é uma questão de ser um serviço inferior, é uma questão de necessitar naquela hora, naquele momento. Mas se você tiver o conjunto, a válvula com o corpo completo, o ideal é que se troque. Breno, mas queimou só uma, eu vou trocar o corpo completo, as duas? Sim, para um serviço de qualidade top, você cobrar bem, cobrar, dar sua garantia, sim, você vai trocar o corpo. Mas numa necessidade extrema, caso seja necessário, rapaz, eu não tenho a válvula, mas eu tenho uma bobina sobrando ali, eu preciso de acudir essa dona de casa, ela precisa lavar a roupa dela. Se eu trocar a bobina, ela vai voltar a funcionar. Agora preste atenção nas peças integrantes. Então, agora eu vou te mostrar a parte mecânica de uma válvula. Veja bem, por aqui é a entrada de água da mangueira, a mangueira que vem a água da rua. Aqui já tem uma espécie de um coador, que às vezes entope. Às vezes uma máquina não solta água simplesmente porque entupiu isso aqui. A primeira coisa que a gente olha, se não está entupido. Olha o tamanho dos furinhos. Então, se a água entra por aqui, ela tem que sair por algum lugar. Olha aqui, ela entra por aqui, vem para um orifício que tem aqui e sai por esse bico. Aqui, por exemplo, seria a válvula 1, aqui seria a válvula 2, né, a de enxágue, e aqui seria a auxiliar, que é a que ajuda a 1 a encher mais rápido. Então veja bem como que é o corpo dela, é uma coisa muito simples. Como que funciona? Aqui tem um orifício, ó o tamanho do buraquinho, onde a água passa. Olha aqui o tamanhozinho de buraquinho. Isso aqui entope à toa às vezes, principalmente onde a água é poço artesiano. Tem muito lugar que a água é poço, então os resíduos de sujeira, em fazenda, tem muito isso, os resíduos de sujeira entopem esse buraquinho. Então funciona assim, tem esse diafragma que fica aqui, ó. E tem o pino roscado, a mola. Olha a mola, presta atenção, por que dessa mola? Eu vou te explicar direitinho, ó. Quando você energiza, a bobina magnetiza. Ela magnetiza. Quando ela magnetiza, ela puxa esse pino para baixo, fazendo com que a água passe. Quando corta a energia, aqui ó, uma borrachinha, volta a tampar o orifício. Olha lá, tem um orifício fininho. Então, montado, fica assim. Presta atenção para você ver, ó. Vou pôr de cabeça para baixo aqui para as peças não cair, ó. Assim, ó. Olha que coisa legal. Colocou, montei minha válvula. Tá vendo? Que coisa interessante. Normalmente a gente troca todo o corpo da válvula, mas você lembra que eu disse, se você quer ser um bom técnico, eu sempre digo isso para todos os meus alunos que vem ensinando há muitos anos aí nos grupos, que você precisa conhecer a peça por fora e por dentro, né? Hoje eu disse para o Leandro, falei, Leandro, eu conheço todas as peças de uma máquina por dentro e por fora. Eu sei tudo que tem dentro de uma peça, né? Então tá aqui. Vou retirar a bobina de novo para você ver a desmontagem da bobina, ó. Tirei a bobina, essa é a bobina. Aí se essa bobina queimou, eu pegar uma bobina da máquina Electrolux, pôr aqui, desde que seja da mesma tensão, as bobinas são universais. Basta que seja da mesma tensão. Você pode pegar uma bobina. Atenção, você pode pegar uma bobina. Essa bobina serve no Electrolux. A bobina da Electrolux serve na da Brastemp. O detalhe é que de ano para ano, fabricação, a Brastemp, por exemplo, agora encurtou o tamanho da bobina. Né? É bem mais curto um pouquinho. Então eu tirei a bobina, ó, soltei, olha lá para você ver, ó, presta atenção para você ver. Ó. Soltei, tirei o pino,
tirei aqui o outro pino, a mola, ó, tá aqui, e o diafragma. Por que que eu tô te mostrando? Porque numa ocasião, talvez você não tenha a válvula e é só sujeira, você abre, faz uma limpeza. Mas lembre-se, você quer ganhar um dinheiro? Troca a peça, põe a peça nova, documenta, dá garantia, serviço de qualidade e pronto. Só que você tem que entender o que você está fazendo, tá certo? Você já viu aquela história de trocador de peça? Um dia você vai ver e falar, é fulano, cicrano, teco, trocador de peça. Aí que está o diferencial entre você saber o que você está fazendo, por que você está trocando uma peça, por que você está recuperando uma peça, por que você está abrindo uma peça e por que você está trocando uma peça inteira. Você sabe o que você está fazendo, você está trabalhando consciente. Então, o que eu podia dizer para você de válvulas de entrada de água é isso. É uma das coisas mais simples que tem. Na grande verdade, todos os periféricos componentes da máquina é simples. Eu vou te explicar todos. Eu vou mostrar para você todos os componentes, por fora e por dentro, o funcionamento, o teste e como que ele trabalha. Nós vamos ali agora que eu vou energizar uma válvula direto para você ver ela entrar a água e sair na hora que a energia chega nela, que é o teste final dela, beleza? Então vamos embora lá, vamos fazer o teste real aqui de entrada de água com a válvula. Ó, um teste básico que você pode fazer é soprar. Quando você sopra, ela não pode deixar passar ar, ó. Não passou, você vai sentir que não passou ar. Dá uma olhada aqui no tanto de sujeira que tem aqui nessa telinha. Então isso aqui vai acumulando, tampando e a água não passa às vezes. Mas quando você soprar, não pode passar nada. É normal, por quê? Ela só pode abrir quando ela receber tensão, quando ela receber a eletricidade. Beleza? Então eu vou deixar essa aqui do lado, vou pegar uma outra que está aqui, preste atenção para você ver, ó. Vou conectar a mangueira de água nela, ó, vou conectar a mangueira, conectei a mangueira, veja bem, ó, conectei a mangueira. Lembra que eu falei que o cabinho de teste é uma das coisas mais importantes que você vai carregar na sua mala? Aqui, ó, conectei aqui primeiro, cabinho de teste, liguei a minha água, ó. Se essa válvula tivesse com defeito mecânico, naquele pistãozinho travado aberto, quando eu abrisse a água, ela ia sair água antes de receber energia. Já é um defeito. Um defeito que a pessoa fala assim, ó, minha máquina não para de entrar água hora nenhuma. Só quando eu desligo a torneira. É um defeito mecânico daquele pistãozinho que travou aberto. Pra você ter uma noção de como funcionam os defeitos. Ó, vou abrir aqui para me jogar uma água aqui dentro, só para você ver. Eu vou jogar aqui dentro para não fazer muita sujeira aqui, muita bagunça. Olha lá para você ver, ó. Ó, viu? Válvula 1. Tô testando para ver se a válvula 1 está funcionando bem. Vou trocar de lado agora, ó. Presta atenção, vou trocar de lado, ó. Troquei de lado. Ó, troquei de lado. Agora vamos para a válvula 2, vamos amaciante. Vamos ver se essa é a boa. É a boa, ó. Tá. O corpo da válvula em si dá choque? Não. O corpo da válvula não dá choque. Se você pegar nos pinos energizados, dá. Mas o corpo não. Mesmo sem luva, se eu pegar aqui, não ia dar choque. Tá bom? Viu aí o volume de água satisfatório, né? Porque se eu ligar ela aqui e ficar mijando, pingando, tá errado, tá obstruído. O pistãozinho, a mola apodreceu. Então isso aqui é uma das peças mais baratas de uma máquina. Uma peça dessa aqui tá custando hoje 38, 40, 42 reais. Você sabe quanto a gente cobra para trocar isso aqui? Escandaliza não, vou revelar. Eu cobro até 350 reais para trocar uma válvula dessa. Imagina. Agora imagina você troca duas dessas por dia. Você controla a vida, filho. Bora lá? Desligando. Desligou, fechou a água. Beleza? Completinho aí o teste da válvula desse periférico. Vamos passar para outros periféricos agora. Valeu, galera.